Meus amados, a paz do Senhor, que Deus nos encontre com o coração aberto para ouvirmos da parte dEle a palavra neste momento. Meus queridos, o Senhor colocou no meu coração uma palavra que está gravada aqui em João, Evangelista São João, capítulo 3, verso 17. Amém? Vamos lá? Diz assim o texto: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Só até aí. Iremos fazer algumas digressões em relação a outros textos, mas eu quero dizer aos irmãos que nós encontramos vários tipos de pessoas na vida que se postam de uma maneira assintosa, afrontosa contra a palavra de Deus. E o interessante é que aquele espírito que movia os fariseus naquela época de Jesus ainda tentam, da mesma maneira, com as mesmas palavras, dirigir a obra missionária do Senhor a seu modo. Se não vejamos, naquele tempo, eles queriam que o Messias viesse, nascesse, se desenvolvesse na vocação sacerdotal, que fosse ele, Jesus, um rei, e que pudesse libertar o povo judeu do jugo romano daquele tempo. E tudo que Jesus pregava era contestado pelos fariseus, saduceus, jebuseus, sacerdotes e alguns do povo. Importante percebermos que ainda hoje esses espíritos estão em nosso meio e querem de toda maneira fazer com que a obra salvífica de Jesus seja direcionada a outro público. Não é comum ouvirmos, sim, todas as classes sociais, que a igreja perde tempo em buscar os assassinos, ladrões, aqueles que são desfavorecidos socialmente, mas a igreja deveria cuidar dos que merecem a salvação, e para eles são aqueles que já são alcunhados de perfeitos. Ora, noutro lugar, Jesus disse que não veio para os sãos, mas para os doentes, para os perdidos, para aqueles que não havia mais recurso para eles. A medicina é incapaz de ir além do seu conhecimento medíocre, pífio. Mas Deus conhece todas as coisas e pode todas as coisas, transformando aquilo que aparentemente não presta para nada. Aquele homem que parece não ter caráter, que é alijado da sociedade,
transforma-o e coloca-o como sacerdote, salvando assim do fogo do inferno os tais. Mas aquele povo que contesta a Jesus querem direcionar a sua obra. Não ficam felizes, satisfeitos. Veja bem, nenhum governo, nenhum órgão governamental estabelecido, e isso não é só aqui no Brasil, é em qualquer parte do mundo, nenhum deles contribui com a igreja para arrancar da droga aqueles chafurdados nesse vício. Haja visto a tal Cracolândia na capital de São Paulo. Eles vão ali às vezes dar uma roupa, uma sopa, uma conversa, e só isso. Enquanto a igreja busca arrancar deles o seu mal, com a pessoa de Jesus, transformando, modificando aquele ser, tornando-o filho de Deus. Engraçado que, se dissermos que alguém não é filho de Deus, ele apela, ele briga, contesta, vai às armas. Meus amados, filho de Deus é somente aquele que é transformado, convertido por Cristo Jesus. Esse é feito filho de Deus por adoção da pessoa de Jesus Cristo. Porque para isso Jesus veio, ministrou por 3 anos e pelos homens hipócritas foi, melhor dizendo, crucificado, morto em uma cruz. Ressurreto, ascende aos céus, envia como Consolador o Espírito Santo para acompanhar a sua igreja, sua noiva. Aqueles remidos, lavados e purificados em seu sangue. Mas o povo comum não gosta de não ser chamado filhos de Deus, de serem chamados homens e mulheres naturais. E por que são naturais? Porque ainda não passaram, não fizeram a passagem do natural ao sobrenatural. Então todo aquele que já recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador é considerado sobrenatural. Voltou à origem, porque a primeira origem do homem é a espiritual. O homem foi criado espiritualmente. E só depois, no pecado, é que se tornou natural. E afastou-se de Deus. Mas quando recebe a Jesus como Salvador, ele volta a comungar com Deus, a santidade. Simples assim. Mas muitos acham que porque falam, porque trabalham, porque faz isso, aquilo outro, adquire bens e tudo mais, é filho de Deus. Não, meus amados. Não. Na pior das hipóteses, são chamados de cães. Compreendeu? São chamados de cães. Cães que vivem do próprio vômito, das suas próprias
forças. E assim é que a humanidade necessita da salvação. Aí muitos que não entendem nada e querem contestar, se julgam conhecedores, mestres em conhecimento, dizem que já são salvos. E ainda pergunta, mas salvo de quê? Do inferno, meu querido. Salvo do inferno. Salvo por Cristo. Ao aceitar Jesus, foi investido da vida eterna, vida espiritual eterna. Daí sermos chamados sobrenaturais por Jesus Cristo. Portanto, é maravilhoso sermos pertencentes ao reino de Deus, vivermos nesse mundo, mas não somos desse mundo mais. Éramos no passado, antes de conhecermos a Jesus Cristo. Aí Ele nos tomou do mundo e nos concedeu a vida eterna. Olha que trabalho maravilhoso de Jesus. Um simples ser humano transformado em ser sobrenatural, com direito à vida eterna, com direito a herdar com Ele, Jesus, o reino de Deus. Tornamo-nos, nós os transformados, filhos de Deus, e por herança recebemos muita coisa. Somos feitos sacerdotes reais, sacerdotes da corte de Cristo, e que no futuro voltaremos com Ele, depois do resgate da igreja, para habitarmos aqui na terra e dominarmos todas as coisas. É Ele que prometeu, não sou eu que estou inventando. Foi Jesus quem prometeu. Uns sacerdotes, outros governadores, outros isso, aquilo e aquilo outro, mas todos espirituais. E esse mundo de hoje, que será considerado o velho mundo, já se passou. Essa que será aquela humanidade não existe mais. Passou por toda a grande tribulação. Se perderam e agora ficam no aguardo do grande e último juízo, quando serão julgados e levados para o fogo eterno. Fica fácil. A quem ou a que você escolhe hoje? Viver com Cristo ou ser condenado a viver eternamente afastado de Deus e no inferno? Meus amados, não há meio termo. Ou será salvo para a vida eterna com Deus, ou será condenado para a vida eterna sem Deus e no inferno, em sofrimento eterno. É bíblico isso. Foi Jesus quem disse. Não sou eu. Não é nenhum pregador. Não é nenhuma invenção humana. Agora, se você quer discutir se a Bíblia é real, é autêntica, provém de Deus, discuta com seus pares, não conosco, porque nós a defendemos até a morte.
É assim que é um verdadeiro cristão. Não nos interessa discutir a palavra de Deus com quem não a conhece. E talvez haja algum teólogo ateu. Não é difícil, claro que não. Nunca. Meus amados, a palavra de Deus, até Satanás, até o diabo a conhece. Conhece muito bem, desde o primeiro ao último verso dela. E tem conhecimento da sua condenação. E por isso quer levar consigo o maior número de pessoas, tumultuando a sua mente, invertendo a verdade. Isso que está aí, isso que foi colocado agora, principalmente na América Latina. O Brasil, um país que está no posto, classificado como bom, como bem, como tendo conseguido avançar em todos os setores, com esse novo governo que aí entrou, que é da esquerda, quer aliar-se e vai aliar-se para salvar a América Latina ou aqueles outros países de esquerda. O risco é de 100% do Brasil se tornar como, por exemplo, uma Venezuela, uma Argentina, uma Cuba. Portanto, assim está a imagem deste país. Certo é, roubando ou legitimamente assumindo, aí está implantada a igreja e todos aqueles que professam uma religião serão perseguidos. Isso não tenham dúvida nenhuma, porque o comunismo odeia a religião, odeia o religioso, odeia a convicção religiosa. Eles não querem. Muito em breve irão implantar em nossas casas fotografias, talvez até mesmo em alto relevo, do representante deste país, ou quiçá do representante da América Latina, porque o que eles querem é transformar a América Latina como um único país com uma só moeda. São as mentes doentias que não admitem o crescimento real de um país que tem a grandeza continental e querem entregar isso aqui para o estrangeiro, com suas riquezas, que são muitas, sem dizer da nossa Amazônia. Portanto, Jesus veio para salvar este mundo, mesmo em meio a tanta corrupção de ideia, de sentimentos. Portanto, a obra de Jesus é transformar-nos de pessoas naturais em sobrenaturais, de pessoas perdidas em pessoas salvas, de pessoas que não criam para pessoas que creem em Deus como o único Deus vivo. Esta é a obra de Jesus. A obra de Jesus não é se meter na política, não, é transformar o ser humano de ruim, de perdido, para bom,
para ótimo, para santo, para salvo. Simples assim. Mas eu ainda me entristeço muito quando vejo que a maioria dos crentes não creem no poder de Jesus Cristo, no poder de Deus. Não creem no poder que emana do Senhor para a nossa pessoa. São pessoas que a tribulação lhes causa espanto, tristeza, angústia. Se pudéssemos ouvir o ferro aquecido no fogo, iríamos entender que é necessário o fogo para transformar o ferro bruto em alguma ferramenta de utilidade. E se nos sobrevém todos os tipos de obstáculos, de provações, é para nos transformar em pessoas melhores. Porque só assim o ouro é provado no fogo. Se não for autêntico, ele se perde. Meus amados, a obra de Jesus Cristo é grandiosa, é honrosa. Abraçá-la, defendê-la, vivê-la. Mas muitos estão pelos aí da vida social. São inteiros em seus trabalhos, na escola, nas ruas, em todos os recôncavos da vida, mas são esfacelados na igreja, ou antes, diante de Jesus. Portanto, precisamos ser autênticos, inteiros, integrais diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos a Jesus carregados de doença, de necessidades, de misérias, de pecados, de pobreza. Não conseguimos esquecer isso por um minuto, para cultuarmos a Deus com verdadeiro louvor da nossa alma, porque estamos padecendo algo. Eu imagino o tanto que Jesus deve sofrer vendo um crente destruído por si mesmo, por seus conceitos, porque está passando por uma luta. Ele não vale nada. Isso é castigo. Deus não me ama. A palavra de Deus nos ensina que Deus corrige o filho que ama. Portanto, termos um pouco mais de respeito para com a nossa própria pessoa faz muito bem. Deus não quer as suas misérias, as suas doenças, os seus males. Deus quer o seu louvor, que você o honre com alma e coração. Pense nisso. Abandone as suas misérias por algum tempo, quando estiver diante de Jesus. Antes, o homem deveria sublimar estes males que carrega em si, colocando-os aos pés de Jesus, porque foi isso que ele mandou. Os teus fardos, troca comigo, porque o meu fardo
é leve. Você já analisou isso que Jesus pede? Ele não manda, ele pede aqui. E como temos o livre-arbítrio, escolhemos muitas das vezes mantermos sob o nosso controle pessoal, quando não controlamos nada, os nossos males. Devemos de nos despir de tudo aquilo que julgamos ser negativo, lixo em nossa vida, e tomar de Jesus o fardo dele, porque é leve. É por isso que há misérias, até mesmo em nosso meio ainda, porque não conhecem o poder que se tem. Acredita mais em suas misérias do que na misericórdia de Deus. Vive uma vida cotidiana de miséria. Meus amados, é boleto para pagar, é família para criar, é emprego que tem que chegar na hora certa, sair na hora certa, receber a merreca que recebe, suportar as agruras do trabalho, os problemas com os patrões, mas está tudo bem, isso é suportável. Isso é suportável. Vai levando a vida. Pois chega em casa, briga com a mulher, briga com o filho, está cansado, está com dor de cabeça. Já chega em casa carregado com a sua miséria enorme e despeja ali. É muito complicado, né? Porque em sã consciência, alguém que tem Cristo Jesus, que é o poder do poder, é o Rei dos reis, médico dos médicos, carregar em si tanta doença, tantos males, tantas misérias, é incongruente. Eu não consigo conceber essa ideia de sermos cristãos e sermos miseráveis, necessitados. Como pode isso? Porque as pessoas não querem afastar-se, abandonar as suas misérias, jogar fora. Não querem. Ah, pastor, mas é impossível. Para a mente tacanha, aquela mentezinha desse tamanhozinho, é impossível. Porque falta fé. Porque não tem fé para poder sair desse estágio medíocre da vida. A vida é uma escada e precisamos galgar degrau por degrau até o último. Mas tem gente que estaciona, fica estagnado num degrau. E principalmente no degrau da miséria. Ali ele está preso, amarrado, e não consegue se desvencilhar. Ê, povo de Deus, toma jeito. Temos que tomar jeito. Senão, complica tudo. Fomos criados e fomos recebidos por Cristo para sermos as criaturas mais felizes da terra, porque temos um Deus vivo, um Deus que guarda, que cuida, que livra, que liberta, que cura, que é misericordioso, que é bondoso, longânimo, é onisciente, onipresente, onipotente, é amor.
Amém? Pensem nisso e mudem de vida. Mudem os conceitos. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe a todos. Que o Senhor possa fazer-nos avançar cada vez mais. Meus amados, fiquem na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe a todos.